Sim. A gente, de modo geral, só que a gente vai poder aplicar no dia a dia com toda essa estrutura que seria dentro aqui, por exemplo, do espírito. Mas, para esse conhecimento básico, você quer aplicar no trabalho. Eu acho que uma casa espírita, ela tem... Tem condições, sim. Total. E a gente, como espíritas, nós temos um compromisso maior. Pois não. O meu interesse, porque eu escolhi. Fala o microfone para poder captar. Até porque eu falo baixo, né? É que eu olho para frente. Bem, boa tarde, né? O meu interesse foi por isso que eu já tinha escolhido antecipadamente a oficina, é por conta realmente dessa necessidade que a gente atende muito aqui na casa e vem muitas pessoas com esse problema e os pais às vezes desistem, porque não encontram realmente, como foi falado aqui, esse apoio, essa ajuda nem nas instituições, né? E nem nas casas, porque não há uma preparação para isso, né? Então, a gente que tem dessa possibilidade de lidar com a espiritualidade e de saber que todas as nossas adversidades, todas as nossas dificuldades na Terra são oriundas do próprio Espírito no passado e que vem justamente para ser acolhida, então, não tem outro caminho, né? Não podemos só justificar o autismo, por exemplo, com relação a questões orgânicas, físicas. Não existe, né? Então, por essa razão, a gente, quando atende as pessoas, nós também fazemos um trabalho na casa com o estudo do Evangelho, o ESE. Então, já tivemos 2 casos de mães que têm filhos autistas. Uma delas, ele já tem 18 anos, né? E ela tem grande dificuldade. Ele já anda por vários lugares, inclusive onde você trabalhava, né, Euseni? Na FUNAD, mas ela terminou deixando em casa mesmo, não levou mais para nenhum canto. E até deixou de vir na UES, que a gente até estava atendendo, né, pelo departamento da família, mas aí ela também deixou. Então a gente sente isso. E como nós não somos tão preparados a esse respeito, então eu me interessei bastante para estar aqui presente. E agradeço bastante a equipe que foi os protagonistas, né, do trabalho. Alguém mais? Ô, Sinara, Pois não. é só até uma pergunta de ordem prática, porque o interesse é de fato de implantação para atendimento, porque essas demandas estão em todos os lugares. Mas, por exemplo, é o caso de uma casa em João Pessoa, né, ela centralizar esse trabalho, por exemplo, em Recife. Existem outras casas que fazem esse trabalho, né, ou tem uma referência para que as famílias elas possam ir até aquela casa, porque existe uma expertise, vamos chamar assim. Ainda não tem outras casas. Quando a gente começou a receber esses textos, as histórias, a gente precisava aplicar e avaliar. Não é porque um espírito chega, passa um texto e diz faz assim, faz assado, que a gente não vai questionar. A primeira coisa, eu vou questionar, dizer, meu irmão, agradeço, entendo, mas para nossa segurança eu vou questionar e eu vou pesquisar. É a primeira coisa, não tem nem o que discutir. Então esse foi o primeiro momento nosso. Então, qual era a fundamentação disso que estava, dessas histórias, desses textos, do que estava chegando? E se for um espírito de boa intenção, ele não vai se melindrar com essa postura não nossa. Não vai. E eu dizia isso, olha, meu irmão, você sabe que isso é um cuidado que a gente precisa ter. Então, se você ficar chateado, então eu já vou duvidar. A primeira coisa é, vamos analisar. Como essa amiga, ela estava com um filho no espectro e uma situação, porque era considerado, se a gente fosse classificar naqueles níveis que a Ana Cláudia falou, ele estaria enquadrado em grave. E aí, qualquer tempo faz muita diferença. O tempo faz imensa diferença. Principalmente
sabendo que nós, como espíritas, entendemos, e Kardec, quando fala ali sobre a educação, que é a arte de moldar o caráter, esse caráter, achei interessante numa conversa com as gestantes, num trabalho com as gestantes que a gente chama ali de evangelização intraútero, porque ela é o laço com o filho, é esse processo. Ele trouxe a seguinte analogia: a criança, logo cedo, é como uma massa de modelar. Quanto mais o tempo passa, mais a massa endurece, menos você consegue moldar. Então, assim, até os 7 anos, a gente sabe que a criança é muito mais impressionável e você consegue imprimir ali naquele caráter uma outra direção. Depois vai ficando muito mais difícil. Então, é muito difícil para o autismo esperar. Alguém com um transtorno do espectro autista esperar por alguma, e a nossa amiga, ela não tinha muita alternativa. Então a primeira coisa foi: vou aplicar ao meu filho. E eu faria o mesmo. Se eu tivesse recebido o diagnóstico que ela recebeu, vá se acostumando que seu filho vai se comunicar como um pêndulo. E assim, é terrível, porque os diagnósticos são assim: seu filho é um vegetal, acostume-se. E aí a gente começou a entender nas conversas com as mães por que a gente, nas reuniões, porque nós tivemos 4 anos de reunião mediúnica relacionada ao autismo. Então, vinham espíritos que desencarnaram como autistas, vinham contar a sua história, vinham aqueles que estavam se preparando para reencarnar. Isso fez a gente entender muita coisa e sentir na própria pele. Então, eu como médium, senti o que sente um autista. Aquela sensibilidade que a Ana Cláudia mostrou o vídeo, gente, é impressionante. Só sabe realmente quem vivencia. E a gente vivencia um pouco como médium. E fez a gente entender. E aí fazendo a ponte com o estudo. Então a primeira coisa é um grupo de estudo. E foi o que nós fizemos lá, Paulo. Então, nesses 5 anos, a gente recolheu o material, todas as reuniões mediúnicas gravadas, os textos, todo o material que a gente vem organizando um programa terapêutico, porque até a gente entender que isso era um programa terapêutico, porque vinha um texto, trabalhava aquele texto por um período, vinha outro texto, até a gente entender que isso fazia parte de um conjunto, a gente precisava olhar o conjunto, né? Então, atualmente, só a nossa instituição. Mas, obviamente, não veio para lá para ficar lá. O autismo está no mundo. E, assim, a nossa preocupação é: essas sementes não vão mofar aqui. Eu não vou responder por isso. Elas vão seguir o caminho que tiverem que seguir, mas com todo o cuidado que a gente sabe que precisa ter. Porque as pessoas, uma família com uma criança com autismo, ela está ávida por solução. Ávida. Então a gente recebe famílias que chegam lá que não, a gente já sente que não vai seguir adiante no tratamento. Já sente. Por quê? Porque não tem a disciplina que precisa ter, a perseverança que precisa ter, porque você precisa todos os dias conversar com aquela criança, todos os dias imprimir no caráter daquela criança uma outra imagem, um outro cenário, uma outra perspectiva, né? Então tem famílias que não ficam, entretanto pagam R$500 numa consulta, porque estão buscando por soluções milagrosas. Nós não temos, ninguém tem. A gente não promete nada e não vai prometer. Então, por enquanto, em Recife só a gente, mas a gente já recebeu assim, a intuição de que casa procurar. É uma casa bem estruturada, numa outra região, porque a ideia é que a gente tenha, e dê o suporte, porque a gente também não vai abrir fronteiras que a gente não consiga dar conta. Eu não posso ser irresponsável, o nosso grupo dizer assim, ó, vai, faz, e vão quebrando a cara. Não, aquilo que a gente caminhou, percebeu que precisava ajustar assim, assado, é óbvio que a gente vai compartilhar, né?
Mas em outro local, não. Eu comentei isso porque, claro, o processo ele é do simples e vai ficando mais complexo, né? Mas como nós estamos numa casa federativa, né, porque a gente precisa ter essa visão de que a implantação deste trabalho, a princípio, assim eu enxergo, não é para ser aqui na federação. A gente precisa conversar e verificar, aí a gente talvez tenha orientações espirituais, enfim, para que a gente encontre uma casa, primeiramente, aqui em João Pessoa, que possa começar a abraçar o trabalho, né? Que na verdade a gente junta forças de várias pessoas que queiram efetivamente Vocês contribuir. funcionam como uma casa espírita? Funcionamos, mas como a gente tem uma razão de existir, que é dar apoio às casas, né, da Paraíba, nós precisamos, seria de bom tom a gente não ter mais um trabalho centralizado dentro da federação, e sim que pudéssemos ir a uma casa que já tem um trabalho reconhecido, né, que tem uma estrutura, mas que ela possa ser essa referência inicial e depois essa semente ela ir germinando em outros lugares. Né? Essa é uma visão inicial minha como leigo. Ou talvez uma numa região, outra numa região, que vocês identifiquem, mas assim, o que é que eu assim recomendo em função da nossa vivência? É preciso acompanhar. É preciso acompanhar. A gente muitas coisas eu só consegui entender, porque o que você encontra de informação sobre o autismo é publicado pela ciência, a maioria, e assim, ou é a genética, ou foi a vacina, ou foi, e a gente sabe que não foi. Não foi. É possível que num exame daqui a mais algum tempo se detecte alguma coisa, é possível, mas não vai ser a causa, vai ser o efeito. O modelo organizador biológico imprime nesse corpo as suas características. É ele, e é ele que precisa ser trabalhado. Então, assim, acompanhar, conhecer e acompanhar. Mas eu diria assim, comecem por um grupo de estudo no tema do autismo. Boa tarde, nós fazemos parte do Centro Espírita Luz Divina em Natal, tá? E nós temos um trabalho lá direcionado à infância e juventude. No meu caso, é juventude. Então, eu ouvi você falando nessa massa de modelar, né? E estamos direcionando a criança. O tempo é algo importantíssimo, tá? O nosso grupo de jovem é um grupo que ele naturalmente chama a atenção dos pais quando vem aquele grupo em ação dentro do movimento espírita. E algumas mães estão chegando até nós porque os seus filhos estão lá no cantinho mesmo, já jovens excluídos da sociedade. E querem trazer essas crianças ou esses jovens crianças para a juventude, né? E esse foi um dos motivos que nós estamos aqui. Já temos uma experiência com um jovem de 16 anos, com um cognitivo de 6 anos no máximo, e estamos fazendo um trabalho bem inicial com esse jovem, né? Jovens que evangelizam jovens. Mas tudo isso está me chamando a atenção. A experiência da manhã foi maravilhosa. Eu pergunto, e como está essa experiência na questão do jovem? E se há um outro trabalho, porque eu estou vendo um trabalho todo para a criança, importantíssimo, mas e aquele jovem que de repente os pais decidem levar ele à casa espírita? Autistas, com autismo, você está falando? Isso, que está na área mais direcionada. Nós temos 2 jovens. Aquela cartilha que a Ana Cláudia mostrou, que foi ilustrada por um adolescente com autismo, ele faz parte do programa terapêutico lá. E é um jovem que, como a gente tem na instituição um trabalho de Clube do Livro Espírita, então trabalho muito intenso com literatura, então a gente está sempre Bienal do Livro, feira literária, feiras várias, e ele é um dos que vai participar autografando e fazendo contação de história, porque ele tem livro, ele tem 2 livros que ele escreveu
e ilustrou. A blusa que a Ana Cláudia tá, são ilustrações de um dos livros dele. Então nós temos 2 jovens. O que a gente percebeu em relação a esse material aqui é muito mais voltado para crianças, desse momento, ou jovens com a mentalidade infantil. Para jovens, por exemplo, esse jovem que eu falei, ele já avançou, então para ele já não está sendo mais interessante o material que está sendo trabalhado. Então ele está sendo muito mais chamado para os momentos com mais frequência que a família tem feito Evangelho no Lar. Então trabalha as questões do Livro dos Espíritos, ele se expressando, e é muito interessante porque ele passou a contra-argumentar, ele passou a questionar. E é ótimo que isso aconteça, porque ninguém quer um filho que se posicione sim, quando você diz. Se você diz que não para aquela mesma questão, ele vai dizer que não, ele precisa se posicionar, né? Então a gente identificou, e aí viu que a gente precisa trabalhar um outro material voltado para os jovens que tenham um desenvolvimento cognitivo maior, né? Então essa lacuna ainda existe. Mas a gente tem recebido muito mais crianças mesmo. Das 30 famílias, 28 são crianças. 2 são adolescentes. E daqui a pouco esses serão adolescentes, mas eles já estão sendo trabalhados. Mas assim, eu queria passar aqui para a gente ver, para a gente também não se perder, porque eu trouxe mais ou menos tem tá apontador, não? Ele já está aberto, é esse que está aberto aqui. Ah, tá, tudo bem. Pode passando aí. Porque assim, tinha muita informação, o tempo era pouco, eu passei do tempo, né? Ainda, porque são 5 anos de trabalho que a gente vem reunindo material. Ele está escondido, né? Será que ele bloqueou? Estamos apanhando, é isso mesmo? Não. 2-0 para o computador? Eu não sei. Eu também não sei. Ele bloqueou? Não é ali não o PDF? Acho que é o PDF. Ah, é? Não. E gente, ele não quer acordo não. O Diego travou e foi embora. Então vamos lá. Foi você que fez as 6 colocações? Oi. As 6 dimensões da acessibilidade. Ana Cláudia. É um teórico, foi a Ana Cláudia que fez. Ela está na outra sala, né? Achou? Está na sala 2. Não, mas não. Então, assim, se a gente pudesse dizer aqui para vocês por onde começar. Começa pelo estudo. Estudo, porque como é que você vai trabalhar com algo que você não conhece? E autismo, a gente não conhece. Pela literatura, sim. Pode pegar o... Não? Está sendo gravado. Achou? Está sendo gravado. É porque está sendo gravado. Dentro da literatura, a gente sabe a necessidade de uma equipe multidisciplinar para trabalhar com uma pessoa que tem TEA. Não é? A gente tem que... Nesse caso, a equipe multidisciplinar é o médium de assistência, o passista, alguém que vá fazer um trabalho de atendimento fraterno que esteja esclarecido. É a equipe multidisciplinar da Casa Espírita. A gente não vai ter, porque o terapeuta ocupacional lá na atividade dele,
o psicoterapeuta lá na atividade dele. A maioria das famílias que vem buscar a TEA como um recurso. E que estão lá na sua rotina. A gente tem algumas famílias que só tem a terapêutica, a TEA como terapia de rotina, né? Principalmente, algumas porque optaram, mas a maioria porque não tem recursos. E assim, a gente precisa ter cuidado para não trazer para dentro da casa espírita, assim, né? Assim, precisa de um neurologista, precisa de um psicoterapeuta, precisa de um fono, precisa de um terapeuta ocupacional. Na verdade, a gente sabe que tem hoje clínicas que se especializaram, né, nesse atendimento. E assim, tem uma clínica lá, eu não sei onde é que é, mas é R$20 mil por mês. É lá? Não é R$20 mil? É mais que isso? Uma mãe me disse assim uma vez: você quer saber se o autismo me faliu? Faliu. Eu vendi meu apartamento. Então, assim, imagina a dor que essas pessoas trazem, não é? Ainda assim, quem pode pagar, mesmo pagando, não é garantia nenhuma, porque não terceiriza esse cuidado. Não terceiriza, não vai funcionar. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Essa parte, esse pessoal não ele não serve para esse específico. Ótimo. Deixa eu passar aqui. Ele vai passar? Tá colocando. Vamos ver. Foi. Deixa eu passar aqui aquilo que a gente já viu, tá? Eita, acho que tem que dar uma regulada aqui. Ou sou eu que estou sem a dupla vista? Deixa eu ver se é essa. Eu vou ver se tem foco. Será? Ou sou eu que estou vendo assim? Ele tá? Tá? Na frente, né? Deixa eu ficar aqui para não ficar na frente de ninguém. Paulo é multifuncional. Paulo é a boa, aquela que faz tudo. Cabra bom. Cabra bom. Ficou? Tá perfeito. Paulo, agora. Então, assim, veja. Quando a gente decide fazer um trabalho desse, a gente precisa lembrar que a gente está abrindo um hospital. E ninguém abre um hospital num dia para fechar no outro. Agora, né, melhorou. Ninguém abre um hospital num dia para fechar no outro, não é? Então, assim, é preciso preparar a equipe. Os casos são de muita dor, gente. A gente não tem ideia de como essas famílias foram preparadas para esse desafio. Mas significa que todas aceitam? Não. Tem relatos na literatura de mães que não aceitam de jeito nenhum e que vivenciam o drama de matar a criança e se matar. É muita dor. E essa família precisa de um suporte. A gente precisa ter alguém disponível. Nós temos uma pessoa que atende a hora que a família ligar. Se ela ligar de madrugada, ela vai ser atendida de madrugada. Porque às vezes o desespero é tal, o desespero é tamanho, que chega a situação da gente ter que ir lá para poder intervir e evitar um mal maior. Eu não estou aqui desestimulando, eu estou dizendo assim, essa é a dor que está no mundo. É a dor que está no mundo. Não é só com o autismo. É com todos os deficientes. Não é só com o autismo. Então, mas você vivencia uma situação dessa, e quando a gente percebe, quando as famílias chegam lá, elas chegam assim, com muita esperança. E a gente deixa claro que, olha, cada caso é um caso, são indivíduos ali. E um indivíduo interagindo
com o outro. O que vai resultar aí desse processo? É preciso construir essa relação muito forte, em bases muito sólidas de amor. Mas é muita dor. São mães e pais, e aí Emerson, que está aqui, que é um pai, né, de uma criança com autismo, que está aí numa causa de amor, ele e Ana Cláudia, uma causa. A Ana me disse assim, Sinara, se há 3 anos alguém me dissesse que eu estaria dentro de uma instituição espírita falando de TEA, eu dizia, nem imagino. E ano passado, quando a gente conversou, eu disse, Ana, prepare-se porque a gente vai trabalhar juntos. Não é por acaso, não é por acaso que a gente acumula algum conhecimento. Se dói em você, dói também nas outras pessoas. E a gente caminha para um dia, em breve, olhar-nos todos como membros de uma mesma família. Não é? Então, eu não estou fazendo favor a ninguém. Eu estou fazendo pelo meu irmão. Mas, assim, é um trabalho sério em que as pessoas ficam com muita expectativa. Deixa eu avançar ao ponto que a gente já viu e destacar aqui algumas questões Quero voltar. Não, eu quero só parar aqui um pouquinho. E essa é uma pergunta que as pessoas fazem. O que é que essa criança fez? Aí eu vou perguntar, o que é que você fez para estar aqui? O que é que você fez para estar nessa família? O que é que você fez para estar desempregado? O que é que você fez para... O que é que você fez? Ah, eu não quero saber. Então, para que a gente vai saber? Para que a gente vai perguntar? A gente reclama dos rótulos e ao mesmo tempo a gente quer rotular as pessoas. Para que você quer saber? Não importa, importa por que a gente está aqui, qual é a finalidade. Para que a gente está aqui? Para quê? O que é que eu estou visando? Então, assim, se foi isso, se foi aquilo, não importa. Isso é muito mais para a gente, a título de conhecimento e compreender que a gente vai se deparar com algumas situações. Vejam que Divaldo disse, alguns casos de suicídio têm sua base no autismo. Como a gente observou também que alguns casos de autismo têm sua base no suicídio. No suicídio. A criatura vem num processo tal de repetição daquelas situações que ela tem medo de uma nova encarnação. Então é mais seguro para ela garantir, eu vou, mas eu não vou. Então a gente vivenciou esse processo também através das reuniões mediúnicas e dos depoimentos. Vamos lá. Aqui é daquele livro Diversidade dos Carismas, que aí ele fundamenta todo esse trabalho dirigido ao espírito. Então, de você imprimir na mente do espírito uma mensagem que seja uma mensagem que possa ser registrada. E aí a fase hipnos, aquela fase inicial do sono, e daí decorre, né, a hipnoterapia, né, um sono leve, um transe suave em que a criatura está, o ser consciente está ali presente, registrando aquilo que a Hermínio tinha falado também aqui. Vou passar. Essa é a parte de Chico, que a gente já viu, e a de Divaldo. Nós tivemos nesse período nós iniciamos esse trabalho em 2012. Vou historiar um pouquinho para compreender, porque aí é o passo a passo. Começamos em 2012, com uma família. Um ano depois, chegaram mais 2 famílias, nós ficamos com 3. Ocorre que, e um caso era muito, muito grave. A criança não ficava nem sentada. Ela vivia deitada.
ela não saía de casa para praticamente nada. Essa criança, com poucos meses de tratamento, ela sentou, ficou em pé andando na ponta dos pés. Porque andar na ponta dos pés é o não ter contato com a terra, é o não sentir o que está aqui, é o não se conectar. Da mesma forma, o intestino não funciona. Por que não funciona? Esse processo digestivo faz a minha ligação com o que é desse mundo. Então, muitas crianças vão semanalmente para o hospital para fazer esvaziamento intestinal. Crianças com 3 anos, 4 anos. É bem sofrido. Escolas. A mãe que queira, na verdade, assim, que essa criança evolua, muitas vezes ela faz essa parceria direto com a escola e vai aprendendo com a escola, né, Emerson? Vai aprendendo, construindo ali. Então, em 2012 a gente começou, depois entraram mais 2 famílias, ficamos com 3. Essa criança, que era o caso mais grave que a gente tinha naquele momento, e que eu considero, acho que desse período todo, talvez tenha sido mais grave. Talvez tenha sido mais grave. Os espíritos, e a gente percebe, os espíritos informaram que quando a criança chega a casa, aquela criança que está vindo a primeira vez para casa, que vai ingressar na Tea-Tea, ela já foi levada em desdobramento para aquele espaço. E é interessante que a gente observa a forma como eles olham, como assim, estou identificando isso aqui, estou identificando esse espaço. Essa criança, a mãe deixou o tratamento com cerca de 1 ano, porque ela entrou num estado de depressão muito grande. E aí, é uma coisa que tem dificultado essas famílias participarem, é a interferência de pessoas que são de outras religiões e religiões radicais. Então, desistem. Nós tivemos um caso, eram gêmeos, só um dos gêmeos tinha o autismo. E a mãe desistiu, porque a avó era protestante, evangélica protestante, disse que era coisa do demônio, que não levasse. A criança tinha excelentes possibilidades de melhoras, excelentes. Era um caso, a criança... Imagine o que é você ir com uma criança de 3 anos para o shopping e ela ficar lá sentadinha, sem interferir, e você conversando com as amigas. É estranhíssimo, estranhíssimo. Criança tem uma outra dinâmica. E aí, quando começou o tratamento, essa criança começou a reagir. Só que reagiu, inclusive, como a Ana Cláudia disse assim, com agressividade. Mordeu a mãe, partiu para bater, só que essa criança, ela passava o dia inteiro na frente da TV. E quando saía com a mãe, ela não reagia. E aí a mãe veio me dizer, e aí a avó, né, dizendo que era coisa do demônio, que o menino nunca fez isso, o menino é agressivo agora. Ela veio me dizer, ele era pacífico. Aí o espírito na mesma hora disse assim, não, ele era passivo. Ele não era pacífico. Ser pacífico é trazer paz por dentro. Ele estava num quadro de apatia absoluta. E começou a reagir. Então, às vezes, se identifica como sendo uma piora no tratamento. Não. Se ele saiu da apatia, ele despertou, algo está tocando. Algo está tocando. Então, é bom que isso aconteça assim. Então, esse primeiro momento, depois entrou mais um grupo de famílias. E o grupo maior foi quando o Emerson, Ana Cláudia entrou, foi o grupo maior naquele momento, porque a gente fez um evento, crianças emocionais, e para tratar de algumas questões relativas a transtornos. Foi 2014, vocês entraram, fez 3 anos agora. E aí de 2014 para cá, que aí a gente não registrou os anteriores, 12 e 13, a gente não contabilizou ainda,
Mas de 2014 até julho a julho, nós fizemos 1.044 atendimentos presenciais. Entendendo que é só uma vez por semana que as famílias vão lá na instituição. Isso sem contar o telefone, o WhatsApp, o e-mail, porque tem o WhatsApp do grupo, né? E assim, é um grupo assim, não é porque Emerson acho que conhece, mas nosso grupo é muito acessível, muito comprometido. Muito comprometido, vocês não têm ideia de a gente, por exemplo, agora a gente está atendendo, posso falar, não tem problema, a gente fez, para eu vir para cá, a gente fez um mutirão e estamos lá com pessoas em escala, atendendo e acompanhando uma pessoa com ideação suicida, que bateu a porta da casa, que mora só, que mora no interior e que a gente não pode deixar ir embora sozinha, porque é um risco para ela. Aí fizemos conseguimos contato, psicólogo, enfim, toda uma rede de assistência, mas a gente não podia assumir o risco, por dever de consciência, de deixar aquela moça ir embora. Uma jovem, que aparentemente não teria motivo nenhum. E ela tem um comportamento autista. Ela pode não ter o diagnóstico, mas ela tem um comportamento autista. De se isolar, de não interagir. Ela tem esse comportamento. Aí entra naquilo que Divaldo trouxe. Vocês têm um dia de atendimento? Temos um dia em que a família vai à casa, sim. Um dia de atendimento, ok? Aí eu pergunto assim, o grupo em si, ele se reúne durante a semana, 1, 2, 3 dias, analisando casos, ou como é que é o procedimento pós-atendimento? Faz avaliação na própria sala daqueles atendimentos. Ao final de cada momento de atendimento, o grupo faz a avaliação. O que é que foi, o que é que precisa, o que é que sentiu da família, que suporte precisa dar, como é que está a criança. É feito naquele momento, semanalmente, essa avaliação. Agora a gente está levantando esses dados, são do caderno que cada jovem, cada criança tem um caderninho e a família faz um registro ali, semanal. Cada vez que ela faz, voltou a ter insônia, aconteceu isso, aconteceu aquilo, para que também a família possa se analisar o que é que está acontecendo. Não é uma terapêutica que está na mão do centro, não vai estar na mão de nenhuma casa espírita. A terapêutica vai estar na mão de quem está na terapêutica, não é na nossa. Então a gente faz esse processo, e esses cadernos é que a gente está para analisar mais detidamente, porque são muitos registros. Só mais uma colocação. Como nós sabemos todo o trabalho desobsessivo de um centro espírita, há um questionamento simples. Digamos que uma família ou uma criança, que aí tem essa família, esses nomes são levados à reunião de desobsessão ou à vibração. Como é esse processo pós o atendimento? Entendeu como é que eu estou dizendo? Toda família que ingressa, ela automaticamente, ela também ingressa no tratamento desobsessivo. Automaticamente. Mas como a orientação, no Qualidade na Prática Mediúnica, do próprio Hermínio Corrêa de Miranda, enfim, é que não se leve nomes para a reunião mediúnica, porque a programação é feita pelo plano espiritual, muitas vezes a gente, só de pensar, o caso surge e a gente nem falou nada. E a gente coletivamente está ali, vamos colocar na vibração, tem momentos, e toda a reunião, e as famílias que não vão naquele dia, como é teu nome? Eliton. As famílias que não podem ir naquele dia, elas avisam, hoje não temos condições de ir, até para que a gente se organize, né?
Hoje não temos condições de ir. Essa semana choveu muito em Recife, né? Quinta-feira, pouquíssimas famílias foram. Muita chuva, muita chuva. Quinta e sexta, choveu bastante. A gente vinha ontem à noite, eu não vim por conta disso, era muita chuva. E aí, aquelas famílias que não vêm, elas são orientadas, não veio, mas em casa ela faça a leitura do Evangelho, ela faça a prece, ela aplique o passe. Como assim? Ela não vai saber aplicar o passe? Faça a imposição de mãos e ore pelo seu filho. A espiritualidade vai ali conduzir, porque o que você está fazendo é uma entrega de amor nesse momento. Nenhuma energia se perde, não é? Se a gente observar lá André Luiz na série que ele trouxe para a gente, ele esclarece isso, nenhuma energia se perde. Então essa família é orientada, mesmo ela não tendo condições de vir à instituição, o passe são 5, 6 pessoas, 6 passistas na sala. Muitas vezes tem criança que não para. Quando eu digo não para mesmo. Ela entrou, ela vai rodar essa sala aqui. Ela vai rodar. Ela não para. Então, não pense que você vai pegar a criança, colocar ela sentadinha, ou que ela vai ficar quietinha para tomar passe, nem sempre. No início, não fica. No início, muitas vezes, não entra na instituição. Não entra. E porque ela não entra, ela vai deixar de receber as nossas vibrações? Não. Ela vai ser atendida? Vai. A família vai ser orientada por telefone, faça assim, faça assado, porque ela não conseguiu chegar com o filho, ela vai ser orientada. Não é porque ela não teve condições de vir. É diferente dela não querer ir. Ah, não estou afim de ir hoje. Uma coisa que a gente conversou com esse grupo no primeiro momento foi, se vocês dão tanto valor à terapêutica convencional, e que pagam tão caro, aqui vocês estão tendo uma terapêutica gratuita. Valorizem, invistam. Ocorre que quando eu pago para um terapeuta, eu entrego na mão dele o processo terapêutico. E na TEA, o processo terapêutico é da família. É a família em terapia, é a família numa terapêutica espiritual. Então, não sei se eu respondi tua questão. Dessa maneira. Deixa eu perguntar uma coisa. Aí continua o tratamento. O tratamento convencional, eles continuam com o psiquiatra, com o fono? Se a família quiser, a família que vai avaliar. Em toda conduta na casa espírita, a gente não interfere no tratamento médico, psicoterapêutico e nem jamais vai dizer deixe. Não. Com certeza. Mas eu digo assim... Não, porque a gente não vai substituir médico, claro, a gente não vai substituir psicólogo, nosso papel é outro, né? Não, mas eu digo assim, os que vocês estão acompanhando, eles continuam com esse tratamento? Alguns sim, outros não. Outros não. Alguns sim, outros não. Tem família que só está na TEA. E tem melhorado? Tem melhorado, tem melhorado. Mas a gente percebe que a melhora é maior quando a família investe. Principalmente. Isso é fundamental. Fundamental. Porque tem que acreditar também, né? Ter fé também naquilo, né? Porque é mais fácil eu pagar um profissional, não é? É porque deixa para lá, né? Ele estudou para isso, ele faz. A gente teve uma experiência antes dos primeiros relatos. Uma criança que batia muito na mãe, mordia muito a mãe. E a mãe chegou para a gente com essa queixa, que queria que essa situação se resolvesse, porque ele é tão carinhoso com o pai, mas comigo não, ele me agride. E aí a gente convida a família vai para a sala de fluidoterapia. A família vai ali auxiliar naquele momento, vai ficar ali orando pelo seu filho, vai ser orientado como fazer, porque muitas vezes assim, mas eu não sei como fazer. Faz um carinho no teu filho e vai ali, envolvendo ele em bênçãos, pedindo a Deus por ele, envolvendo em amor. Essa família foi e a mãe, nesse dia, tinha ido, a gente pediu à mãe para se aproximar do filho e
fazer uma prece por ele. Ela não conseguiu. Ela não conseguiu. Ela não conseguiu na primeira semana, ela não conseguiu na segunda, ela não conseguiu na terceira, na quarta semana ela já foi se aproximando. Aí, resultado, era a criança? Não era criança. Talvez a criança já estivesse dizendo a ela de outra forma: eu estou me sentindo rejeitado. Ela chegou para a gente com uma fala, mas quando chegou o momento dela demonstrar ali aquele afeto, que queria aquele filho perto, ela não aceitou. E essa família abandonou o tratamento. Abandonou. Tinha muitas possibilidades, sim, muitas possibilidades. A gente consegue identificar, em alguns casos, possibilidades de avanço nos primeiros momentos. Porque você percebe a dinâmica que está ali, vem os espíritos intuindo também, né? Um caso que a gente teve foi muito interessante. Depois do primeiro passe, primeiro atendimento na fluidoterapia, no dia seguinte, a criança evacuou. Aí, para quem não vivencia esse problema, vai dizer assim: sim, mas isso é normal. Não é normal. Numa criança com autismo, não é normal. Não faz parte da rotina de muitas delas. Então a mãe, quando chegou para a gente, feliz da vida, e ao mesmo tempo assim: Sinara, ele evacuou, eu não precisei levar para o hospital. Eu disse: continue. Aí a gente vai, aproveita esses momentos para incentivar, para estimular, dizer assim: continue, continue. Uma questão que a gente deixa claro é: a gente não está querendo que vocês se tornem espíritas. Não é esse o nosso propósito. Porque aí quando você olha assim e diz: mas isso aí eu vou me tornar espírita, vai se quiser. Vai se quiser. Agora tem uma questão que a gente não tem como abrir mão. Se o tratamento é para o espírito, é preciso compreender, conhecer e saber que você é espírito, que você tem uma história, que você se interrelaciona frequentemente com todos à sua volta. Quais são as oportunidades e quais são as repercussões dessa informação? Então isso não tem como a gente abrir mão. A gente não está tratando o corpo, a gente está tratando o ser imortal, e esse ser imortal melhorando vai repercutir sobre o corpo. O processo é esse, não é daqui para lá, é de lá para cá, é da causa para o efeito. Então não tem como realmente a gente abrir mão. Então quando a pessoa olha assim e diz assim: ah, mas textos doutrinários, aqui tem apontador? Tem. É aqui da frente? Textos doutrinários, sim, textos doutrinários, ali vai trabalhar reencarnação, vida em sociedade, justiça da reencarnação, oportunidades. Algumas coisas muito mais que tratam dessa compreensão e da vida em sociedade. Porque muitas vezes uma pessoa com autismo, ela não quer essa vida de relação. Ela foge dessa vida de relação. Por diversos fatores ela foge. Mas ela não quer, mas não tem como a gente abrir mão, você precisa compreender. E também não adianta fazer por fazer. Não vai adiantar. É melhor, se vai fazer por fazer, vai sair dizendo assim: não funcionou. E não vai funcionar com todo mundo da mesma forma, não. Não vai funcionar com todo mundo da mesma forma. O que aconteceu àquela criança foi para dizer assim: é possível. Mas significa que vai acontecer a todos? Não. Nós todos aqui vamos resolver todas as questões que a gente veio resolver nessa encarnação? Não. Até no tratamento normal, convencional. Isso é para acordar as pessoas também.
Até no tratamento convencional, científico, muitos não evoluem, porque os pais não acreditam, né? Eu trabalho no Centro de Referência da Assistência Social, CRAS, e lá nós recebemos as mães e muitas vezes as denúncias da família que os pais abandonaram os seus filhos. E não é nem assim, é em todos os sentidos, entende? Para eles são meninos que não quero filho com defeito. Então começa o preconceito da família. Muitas vezes a mãe deixa com a avó, vai embora, a avó entra lá, vai no CRAS para ver como é que a gente vai fazer para essa mãe aceitar esse filho. E a mãe muitas vezes nos procura com os filhos, porque o pai já mandou ela dar o menino, fazer qualquer coisa que não quer aquela criança com defeito. Até uma simples epilepsia, que hoje tem controle, nós recebemos os pais que não querem a criança desse jeito. Então, tudo que você está falando aí, vai passando um filme, que faz 8 anos que eu trabalho no CRAS, e vai passando um filme, né? É muito abandono afetivo. Demais, demais. Muito abandono. Assim, uma das atividades aí é essa reunião de desobsessão, e a gente teve durante 4 anos e um pouquinho, só uma reunião específica para tratar as questões relativas ao autismo. Uma reunião mediúnica. Com que propósito? Primeiro, a gente também estava entendendo o que era. Quais são as informações sobre o autismo do ponto de vista espiritual? Nós éramos absolutamente ignorantes, agora a gente é só um pouquinho menos ignorante. Mas a gente precisava entender. E aí a gente foi juntando informações que vinham da reunião mediúnica, dos depoimentos que eram trazidos, dos textos que eram trazidos. Periodicamente tinha alguém, um espírito, que vinha trazer o seu relato. Por que me tornei autista? Eles já começavam assim, por que me tornei autista? E aí contava a sua história. Aí a gente foi identificando uma relação estreita com o suicídio. Direto e indireto. Ou seja, indireto, consumo de drogas, por exemplo. Traumas. Um depoimento de um espírito que me tocou profundamente, uma comunicação, foi um trauma de violência sexual, vivenciada dentro de casa. Então, esse espírito desencarnou com essa marca, com esse trauma, e ela permaneceu ainda, a gente não sabe se desencarnou como criança ou se permaneceu naquela condição, pelas marcas que ficaram, mas ela preferiu viver na floresta em contato com as feras, entre aspas, com os animais ferozes, do que em contato com os seres humanos. Na verdade, às vezes você Levanta a mão que ele leva o microfone. Talvez porque é esse medo, né, que muitas pessoas quando se dão conta, né, tem ainda, que às vezes realmente o ser humano, que devia ser racional, ele é muito mais feroz do que um ser criado na floresta, né, numa mata. E por vezes você percebe isso em qualquer ser, assim, com relação ao outro, né? Inclusive falando da diferença de tudo que a gente já falou aqui, nessa questão da rejeição, né? Por exemplo. Assim, se você se depara com uma criança ou um jovem autista, espere ele vir te cumprimentar, se for o caso. No centro, a gente só vai cumprimentar se eles olham, se eles abrem espaço. A gente vai e cumprimenta a família, mas deixa ele à vontade. Porque eu sou uma estranha naquele momento. Depois eu vou deixar de ser uma estranha, mas até então eu sou uma estranha. Então, assim, não chega, deixa ele à vontade. Dependendo, aí varia de criança para criança. Tem
tem uma criança lá que abraça o tempo inteiro. O tempo inteiro. Ele abraça você, aí ele volta. Aí ele abraça de novo, aí ele volta, ele abraça de novo. E tem criança que não quer você perto. Então, assim, espera o movimento da criança. Se ela te olha, a criança ou o jovem, né? Se ela te olha, se ela abre espaço para essa conexão, se não, respeita. Deixa ela ir te observando, vai chegando. Mas é um processo, é um processo. Teve situações da gente tirar os passistas da sala do passe e acompanhar na sala de reunião. Porque a criança não saía de lá. Então vamos lá, porque ao mesmo tempo ele está vendo o grupo. E assim, na distância que ele permite. Se ele não quer perto, não quer perto. Fica longe, fica todo mundo aqui só mentalizando, em prece, pedindo, sendo envolvido. Será que a espiritualidade não vai atender? É claro que vai. É claro que vai atender. Quer falar? Paulo, auxilia aí com esse. E para o espírito, a distância física não é nada, né? Não. Não é nada. Não é nada. Era só isso, era só uma observação. Por isso que eu disse assim, a gente foi para a sala de reunião, não é porque os fluidos não vão chegar lá. Não é por isso, é porque a criança precisa nos perceber, a gente precisa criar uma conexão. Se a gente ficasse atendendo na sala o tempo inteiro à distância, não precisava a família vir ao centro. Fica lá em casa. Mas ao mesmo tempo ela está saindo, ela está indo para um outro ambiente, o pai recebe o passe, a mãe recebe o passe, a família, o membro da família que for, vai receber o passe também. O acolhimento é muito importante. O acolhimento é muito importante. Muito importante. Então, assim, uma questão que a gente está desenvolvendo, e aí a Ana Cláudia até disse que terminou agora um formulário para isso. A gente trabalhava com anamnese. Veja, dependendo do propósito, é importante que você tenha uma anamnese. Qual é o propósito? No nosso caso, a laboratório a gente precisava acompanhar. Então, a gente precisava fazer um relato inicial e acompanhar. Mas, no momento em que a gente entrar numa rotina de tratamento sem este acompanhamento minucioso, porque o que a gente precisava de subsídios para avaliar, inclusive perante a ciência. O Espiritismo caminha para e passo com a ciência. Se em algum momento se distanciar, siga a ciência, abandone o Espiritismo. Então tem um instrumento que a gente tentou outro instrumento, e agora a gente vai trabalhar com um que é de avaliação desse grau, né, de autismo, que a Ana Cláudia falou, leve, moderado ou grave, até para que a família possa entender. Eu perguntei para o espírito que naquele momento disse que o nome seria Tea, fazendo menção à ecolalia, aí eu disse, por que terapêutica? Por que não tratamento espiritual? Ele disse, porque terapêutica dialoga com a ciência. E que a gente precisava reunir subsídios para dialogar com a ciência. Não é? Tem vários centros que dizem que fazem tratamento para autismo. A criança vai no horário da reunião pública. Fica? Não fica. Você já passou, né? Não fica, não funciona. Eu quero fazer um questionamento. Você estava falando que a criança com autismo, você tem que esperar ela chegar até você para... Algumas sim. Algumas, né? Algumas mas sim. Isso quer dizer que necessariamente é uma questão de energia, porque assim, tem algumas crianças com autismo, como você falou, deu o exemplo da criança que com o pai ela era bem carinhosa e com a mãe, segundo a mãe, ela agredia a mãe, né? Aí, em outros casos no geral, porque eu já presenciei situações, por exemplo, da criança autista tá numa sala em que ela estava vendo aquelas pessoas ou conhecendo, naquele momento
E ela tinha uma rejeição por uma ou duas delas, e as outras ela chegava e abraçava, chegava e abraçava. E isso é uma questão de energia ou de fluido, necessariamente. Eu queria que você explicasse um pouquinho. O que é que o Espiritismo diz? Pode ser uma questão energética? Pode. Mas numa relação dessa, mãe e filho, muito possivelmente a história pregressa dessa mãe e desse filho. A história pregressa. De existências ou existência anterior, a gente não sabe, né? O que é interessante, assim, eu trouxe esse relato para a gente pensar o seguinte: a mãe vai chegar e vai fazer a leitura dela. Mas aquele momento com a família mostrou que a leitura não era bem essa. E a gente precisa ir com muito tato, muito respeito a essa família. Respeito à escolha dela, se ela quer, se ela não quer. Por exemplo, no caso do uso dos florais, floral é considerada a medicina do futuro no presente, né? O floral, ele é são moléculas sutis, atuam em campos energéticos, né? Nossa, então vai à causa, trabalho emocional. Muitas vezes chegam crianças que não conseguem dormir. Não conseguem dormir. Se for pedir para o psiquiatra, ele vai passar um calmante, ele vai passar um ansiolítico para aquela criança dormir. Não é muito melhor que você use um floral para essa criança, para ela serenar e ela dormir? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E como nós ganhamos uma farmácia completa de florais, uma botica de florais, de uma pessoa que desenvolveu no sul do país e que tomou conhecimento desse trabalho e resolveu doar para atender esse grupo. Uma senhora de uma espiritualidade admirável, extremamente católica mas alguém que dialoga com todas as religiões, com um respeito absoluto. E interessante, só um minutinho, 1 ano e meio antes de chegar essa botica dos florais, nós tínhamos recebido por intuição, o Espírito disse assim, que nós íamos distribuir gotas de flores adicionadas de fluidos de amor. E aí eu vi a sala, em volta da sala do passo, cheio de rosas brancas, né? Eu disse, será que a gente tem que plantar rosas brancas aqui? Aí me lembrei de Chico, o trabalho de Sheila. 1 ano e meio depois chegou de presente para atender inicialmente esse trabalho com os autistas. E quando a gente foi fazer a formação, porque aí a gente foi fazer a formação em terapia floral, como voluntários, nenhum de nós a gente tem formação em terapia floral para esse trabalho, ou para atender gratuitamente, voluntariamente, mas deixando claro, isso é um complemento, não faz parte desse conjunto, mas a gente utiliza porque é muito melhor do que essa criança que muitas vezes toma anticonvulsionante, tantas medicações extremamente fortes, e você entrar com um floral. E as famílias ficam bem à vontade, né, Emerson? Se quer, se não quer. O que a gente diz, a água fluidificada precisa tomar todos os dias. O passe precisa fazer, as leituras precisa fazer, a prece precisa fazer, e essa conversação de amor precisa fazer. Isso é básico. Deixa eu perguntar. Ferdinand Roll, ele é um professor doutor, e eu até admirei quando eu cheguei aqui na Paraíba e vi, estudando os livros, né? No memorando dele, ele falou: quem escreveu não fui eu, foram meus guias espirituais. E eu tive a oportunidade de conhecê-lo na UFPB, ele deve ter em faixa de uns 80 anos, e ele que faz os florais do Agreste. Não sei se você já ouviu falar dele em Recife. Estou com o livro dos florais do Agreste. Ele é o autor. Estou com o livro, me emprestaram para ler, para conhecer. Com ele é um fenômeno. E o trabalho que eu estou fazendo, a tese que eu estou tendo, o projeto é sobre ele, sobre as crianças. Então acho que veio tudo a calhar. Inclusive assim, só fazendo uma parte, porque a gente não chega lá e vai e manipula o floral para aquela criança. Inclusive essa senhora que é do Florais Gotas do Infinito, é sul do país,
Ela desenvolveu uma fórmula voltada para os autistas por causa desse trabalho, para dar o apoio a esse grupo. Então, a gente não chega e manipula simplesmente os florais. A gente faz ali a manipulação, mas faz um trabalho. Tudo em prece. Tudo pedindo que ali, aquela energia seja potencializada. E o que é interessante é que, às vezes, as pessoas fazem assim. Vai lá e pega um floral gratuitamente na instituição. Aí, gostei. Pega o nome, como é comercial esse floral, ela vai e compra. Não tem, ela faz assim, não funciona do mesmo jeito. Não funciona, a senhora não funcionou. O que vocês... A manipulação. O que vocês fizeram funcionou. Esse é igual, não funciona. Esse é igual, não funcionou. Eu disse, pois é. Pois é. Então, assim, é um trabalho que é potencializado pelos espíritos. A nossa parcela é muito pequena. Eu digo que se a gente não der trabalho, já está ajudando, né? Se a gente não der trabalho. Então, esse instrumento que está sendo desenvolvido, tem uma de anamnese que a gente usava no início, a gente já não usa mais, mas a gente buscando o que é que tem na ciência, para que a gente possa dialogar, né? E esse de avaliação periódica, então aplicar no início, aplicar com 3 meses, com 6 meses, para que a família também vá fazendo a sua avaliação. Poxa, fulano melhorou nesse aspecto, mas ele fez tais e tais e tais atividades de forma disciplinada. Eu não fiz. Então, eu não posso esperar resultados se eu não me aplico. Não posso. Oi, Kátia, né? A pergunta que eu quero fazer é o seguinte: se nessa terapia você falou que existe o atendimento individual, né, da família, e existe alguma parte onde existe a terapia em grupo? Porque quando você falou agora, por exemplo, que uma pessoa, uma mãe ou um pai, né, digamos, ele pode ver o que aconteceu com a outra família. Como foi que aquela criança de uma família apresentou uma melhora, né, com o tratamento. Então, a minha pergunta é se existe alguma terapia em grupo onde as famílias vão passando para outra família, uma família passa para outra, as coisas que aconteceram em termos assim de melhora, para ajudar, né? É aquilo que a gente chama de terapia em grupo. Pois é, Tânia, na nossa programação a gente até fazia isso. E aí era encontros trimestrais, o que é que a gente observou? Que as famílias se ressentem de falar o que está acontecendo. Estou errada, Emerson? Você observou? Nossas reuniões as pessoas não falavam. Não falavam. Eu quero só fazer uma observação, que muitas vezes a terapia em grupo, ela é feita de uma maneira espontânea, certo? E existe aquelas famílias, elas estão reunidas ali e naquele momento alguma família, ela pode colocar o que está sentindo, né? Às vezes você tem que ter um tema, né? Um tema básico para você, por exemplo, amor no tratamento autista. Como é que acontece a prática desse amor no tratamento autista, da criança autista? Então aí, de repente, uma família vai falar, pode falar assim, olha, eu comecei, né, fazendo um trabalho com meu filho, tentando abraçá-lo, né, e dizendo palavras carinhosas junto a ele. Coisas assim que aí a outra família viu a outra falar, ela fala. Tem dia que outra família não vai falar nada, ela só vai ouvir ou até chorar. A gente fazia assim, a ideia era exatamente essa. E aí na cabeça da gente funcionaria, né? E nós não tivemos esse resultado que a gente esperava. Aí fomos para as conversas individuais, para tentar entender. Por que você não falou? Por que você não levou essa questão? Eu disse, não, porque existe um movimento velado, vamos dizer assim. Se eu estiver errada, me corrija.
de que a gente não fala o que está acontecendo ao nosso filho. Ou porque eu não quero despertar inveja no outro, ou porque se eu falo que eu não avancei, eu me sinto pior. Então, aí foi que eu fui entender, aí a gente redirecionou, mas a gente fazia assim. E não entendia o que acontecia. Por que as pessoas falavam com a gente individualmente e quando chegava na hora do grupo não tinha nada para falar? E aí ficou sem entender. Porque a ideia era essa, que um pudesse, numa solidariedade ali, num movimento de solidariedade, um incentivar o outro a seguir. E aí só depois que eu fui entender, é isso, Emerson? É nessa linha? Né? Mas quando a gente se reunia individualmente, falavam: não, porque isso, porque aquilo, porque você não falou no grupo? Não, porque eu não quero me expor. Aí a gente entendeu, né? Entendeu, assim. Aí esses momentos a gente passou a utilizar e não fizemos mais, né? Que até a gente estava conversando que a gente precisa retomar. No que aumentou o número de famílias e não aumenta o número de trabalhadores, e a casa funciona lá de terça a domingo, só tem a segunda-feira à noite que não funciona, né? Aí fica muito difícil, porque o grupo é pequeno, somos voluntários, tem um tratamento de dependentes químicos, que é algo também que exige muito da gente, né? Então, assim, e aí a gente acabou não conseguindo dar continuidade, que a ideia é, aí o que está sendo feito são os atendimentos individuais para esclarecer, porque muitas vezes surgem dúvidas do tratamento. Como é que eu faço? Como é que eu faço? Eu não pude hoje, meu filho, a água fluidificada está acabando e agora ele vai ficar sem? Não. Faça o seu momento de prece, peça a Jesus que possa encaminhar os espíritos que venham ali, depositar naquela água aquilo que seja necessário ao seu filho. E ao mesmo tempo você vai trabalhando nessa pessoa e nessa família essa capacidade que ela tem. Não é natural? Que ela tem, né? Pronto, ó, reuniões periódicas para esclarecimento de dúvidas e compartilhamento de experiências. Então isso está na... Pois é, aí a gente teve que, né, buscar um outro caminho, uma outra forma, mas a gente está rediscutindo, pelo menos para que a gente possa esclarecer dúvidas coletivamente, porque a gente sentiu que as pessoas tinham até vergonha de dizer que tinham dúvida. Sabe aquela coisa assim... Eu não vou perguntar, porque isso é uma pergunta boba. Não. Às vezes a sua dúvida é a dúvida do outro, né? Seria uma espécie de terapia, né? Que essa terapia, digamos, uma vez por semana, né? Uma vez por semana teria esse trabalho. E provavelmente naquele trabalho ali, tendo algumas bases de o que vai ser discutido. Tem que ter uma base, né, para que as pessoas possam se colocar ali. A gente não tem condições de assumir um trabalho desse, não temos. A gente já, uma vez por semana, atende todas as famílias. E todos os dias alguém que solicita alguma coisa. E as outras atividades, né? É um grupo pequeno, então muitas vezes eu estou na administração da casa, mas eu também estou no atendimento fraterno, eu também estou no passe, eu também estou no trabalho com os autistas, eu estou na dependência dos dependentes químicos, eu estou todos os dias. Estou aqui. O que eu quero dizer... Então a gente realmente não seria mesmo o nosso propósito para esse uma vez por semana. Mas assim, eu acho que a cada 3 meses compartilhar, porque é um momento que já se pode ter alguma sinalização
em relação à terapêutica. Pronto. Eu só estou querendo fazer uma relação rápida com, por exemplo, o Evangelho Terapia. Sim. No Evangelho Terapia, se trabalha, digamos, o tema perdão. Sim. Para aquelas famílias, aquelas pessoas que estão em tratamento, né? E quando você trabalha o perdão, vai no Evangelho e faz a leitura de um texto sobre o perdão, que está no Evangelho. E depois alguma pessoa pode falar o que sente, entende? Então, muitas vezes, ali naquele momento, sobre aquela égide daquele ensinamento, a pessoa pode se colocar e dizer o que está sentindo, entendeu? Se ajuda a chorar, muitas vezes chora. E naquele grupo, nem todos vão falar, nem todos, mas sempre vai ter um que vai dizer o que está sentindo, e às vezes aquele que vai ficar calado, aquela experiência que a pessoa relatou, vai ajudar naquele que não falou nada, que não teve coragem de falar, entendeu? E é um processo contínuo, né, de ajuda. É só isso que eu quero dizer. Não quero dizer que tem que ser, mas que em determinados momentos você reunir as pessoas que têm o mesmo problema e falar de alguma coisa importante vai ajudar um ao outro nesse trabalho. É só isso. Eu concordo contigo. Uma coisa que a gente tem cuidado e a gente observou é que essas famílias elas estão tão sobrecarregadas com as rotinas de tratamento dos seus filhos. Tem família que está todos os dias em tratamento. Todos os dias. Às vezes, 2 turnos. Uma sobrecarga imensa para essa criança. Imensa, não é? E é sempre, não é? Não é uma vez não, é todos os dias. Segunda tem TO, terça tem psicoterapia, quarta tem natação, quinta tem tea-tea, sexta tem... Não tem, é impressionante. E assim, será que realmente isso é saudável? Mas a gente entende que é o desespero, é o buscar um caminho, uma solução, tem que ir, não é? Tem que fazer, eu tenho que ir, o tempo conta muito. Então, é preciso ganhar tempo, é preciso aproveitar o máximo possível. Só que pode até também ter um efeito contrário, essa sobrecarga. Pode ter um efeito contrário. E outra que a gente observa muito, não é objeto aqui, né, do nosso momento, mas alguns modismos. O cuidado que a gente teve aqui em não divulgar até esse momento, então esse é o primeiro momento que a gente está saindo do Luz da Verdade para apresentar. Então, a Federação Espírita da Paraíba está sendo o primeiro lugar onde a gente está apresentando. O que a gente não queria era um modismo, porque está cheio de modismo. É muito sério para você ficar fazendo modismo. Então, não é uma panaceia, não é. É a solução? Claro que não. Mas é um caminho de melhora, é. E como vai seguir, só Deus sabe. A gente não sabe. Eu estou muito feliz, porque para mim hoje foi uma coincidência. Porque eu não vinha para essa oficina. E como eu não tinha inscrito em nenhuma, foi aleatoriamente. Sorteou. E para mim foi uma experiência muito assim, porque a doutrina espírita, ela é um consolo mesmo. Cada dia eu me deparo com os temas onde realmente olho o benefício que essas famílias que chegam lá dilaceradas, desesperadas, que não vê através da ciência dos médicos, pelo menos as que chegam lá no CRAS, quando elas começam a contar a história de médico e de escola, da área educacional, já vem todo o drama maior do mundo, né? É aquele relato como Ana falou, trouxe de manhã. Então, é um consolo muito grande para a humanidade e para as famílias, porque aquelas que estiverem dispostas a se orientar por toda essa atividade e o tratamento, quanto elas não vão ganhar em assistência, em calma, em saber por que é que estão ali,
por que receberam aquela criança, o compromisso espiritual, no plano espiritual que fizeram para receber essa criança, esse filho. Então isso é um consolo que não é como se era na loteria, não é? Porque a gente vê que pelo menos eu recebo relatos de mães que já tentaram suicídio 3 vezes essa semana. Lá nós temos um documento e relatórios que tem situações prioritárias e passa por mim. E essa semana eu recebi uma mãe que ela disse: olha, essa é a 3ª vez que eu tento suicídio. Eu fiquei tão assim que eu não posso usar a minha religião lá no meu trabalho, mas eu senti e alguém me soprou que eu convidasse ela para os 12 apóstolos, porque ela ia tentar outra vez. Quando ela disse a mim: eu sou tão ruim que nem para morrer eu sirvo. Então eu vi a situação da criança que estava com 7 anos, o marido que culpava ela, como você fala, a menina falou de manhã, por causa da criança que nasceu. Então, aí meu Deus, depois quando eu me vi, eu digo: eita, eu vou perder meu emprego. Porque eu disse: minha filha, qual é a sua religião? Ela disse: eu não tenho nenhuma. Aí eu disse: você já ouviu falar na doutrina dos espíritos? Ela fez: não. Aí ela mora por trás dos 12 apóstolos, onde eu trabalho lá. Aí eu ensinei ela tudinho, eu disse os horários que eu estava lá, para ver se ela... Eu vou esperar, para ver se ela consegue chegar lá. Mas a 3ª vez, desesperada, porque o marido sempre culpou pela a doença da criança. Então a doutrina espírita é uma bênção, uma luz, né? Um caminho que vem para ajudar essas famílias. Então, eu estou muito feliz nesse momento aqui, é um momento ímpar para mim, de estar vendo um trabalho que é maravilhoso. É uma luz e a gente não pode botar essa luz embaixo do alqueire. Pois né? é. A candeia não e pode outra coisa, viu? Alqueire, né? Esse tipo de trabalho não é realmente para todo mundo, nem para todo o centro, porque é uma coisa delicadíssima, não é? Tem que ter um preparo para Por isso que a gente diz, tem realmente que começar e preparar a equipe. Tem que começar a preparar a equipe. Se já tem um atendimento fraterno estruturado, se já tem um trabalho de passe estruturado, um acolhimento bom, começa a estudar, a equipe está ali se organizando. Mas a gente percebe que cada casa tem alguma... atividade que lhe foi, né, destinada antes. Porque assim, a programação não está aqui embaixo não está na mão da gente não. A programação está lá em cima. Então, o que a gente precisa fazer é sintonizar para entender por onde a gente deve seguir, o que a gente tem que desenvolver, desempenhar. Então, da mesma forma aqui, sentir, pedir o amparo dos espíritos, qual a casa que a gente deve buscar para poder implantar esse trabalho, que eu acho que tem que ter, acho, porque assim, o mundo está gritando lá fora, gritando, e a gente não pode ficar olhando, porque muitas vezes as coisas nos tocam quando bate a nossa porta. Se alguém deficiente auditivo na família e a gente consegue perceber e se tocar, eu preciso aprender Libras, eu preciso aprender a linguagem dos sinais. Se alguém deficiente auditivo, aí você entende por que tem aquele piso tátil, por que tem um elevador que a moça fica falando lá dentro do elevador, que tem gente que fica reclamando. Se você fosse deficiente visual, você entenderia. Então, muitas vezes, as coisas só nos despertam quando nos afetam muito perto, né? Oi, querida. Existem casos de adoção de crianças com autismo? Existe. E como se daria o processo? Mais linda do mundo. Mais linda. Lá nós temos 2 casos. Uma relação de amor sem igual. Sem igual. Uma cumplicidade. Eu digo que a adoção é a gestação no coração. Nem sempre quando foi gestado na barriga, foi gestado também no coração, né? Mas uma adoção dessa é uma gestação no coração. São muito amigos.
E assim, você percebe um amor daquele filho com a mãe, da mãe com o filho, é lindo. Lindo, lindo, existem e é muito bonito. Nesse momento, que estão lá conosco e continuam, entre 18 e 20 famílias. Mas quantas seguem regularmente? Porque nós atendemos, nós chegamos a 30 famílias. Mas várias desistem. Desistem naturalmente. 3 desistiram por questão religiosa. Né? Quando sabe que é espiritismo, eu vou ter que ler livro dos espíritos, eu vou ter que ir à casa... Não vou. Então eu prefiro não ir, deixa meu filho assim, vai aparecer outro caminho. E lógico, assim, existem outras soluções, porque Deus ampara a todos, né? Então, nós estávamos falando hoje que no nosso curso, como é pedagogia, poderiam ter bem mais pessoas, né, jovens, futuros pedagogos ou já pedagogos, que tivessem aqui, né? Porque além de qualquer coisa, né, sim, se trata de uma religião, mas uma religião que dialoga com a ciência, que é o que é mais levado em conta aos universitários, aos professores, como a gente sabe. Mas mesmo assim não estão. Eu acredito que por quê? Por uma questão de comodismo, por uma questão de pegar esse comodismo talvez e dizer não, a rejeição mesmo, o preconceito, porque infelizmente, apesar de ser pessoas que acham que têm o conhecimento porque estão ali, mas a partir do momento que ela tem como sendo, não, isso é coisa do demônio, nem é tão religiosa em uma outra religião, mas pelo senso comum mesmo, né? Das religiões mais comuns. E acabam, em vez de pensar no bem que eu posso fazer, conhecer para poder criticar, acabam não despertando para isso. Então, onde eu quero chegar? Será que uma tentativa desses conceitos de portas mais abertas nas universidades, inclusive federal, entre outras, já que existem ciências da religião lá, não seria uma forma de tentar trazer mais essas pessoas, né? E de não deixar se esquecer, porque como a senhora disse que essa questão da moda, né? Então, é uma moda e tal. Mas assim, é inevitável que uma pessoa que presencie, que tenha um pouquinho desse conhecimento, que vivencie essas questões e os índices, mesmo os que só creem nas questões mais científicas ou materiais, não se sensibilize com isso, né? Com algo assim. Então, assim, eu não sei como. Porque se está difícil para trazer para um centro espírita, imagina, né? Assim, eu acho que até me antecipando, mas se há essa possibilidade, se existe essa ideia. Certo. Tá. Só temos no máximo 15 minutinhos. Tua questão, a academia, a ciência, os profissionais que não estão aqui, às vezes não estão porque muitos deles entendem como isso é da minha profissão. Então, se eu trabalho com isso, eu vou trabalhar de segunda a sexta, vai ser de segunda a sexta a minha formação. Tem esse aspecto. Nós estamos aqui por uma causa. Eu estou aqui por uma causa. Vários de nós estamos aqui por uma causa. E por uma causa, a gente não fica contando o tempo, nem o dia, nem nada. Né? Por uma causa a gente se lança e vai e faz. Em relação a essa ponte com a academia, através das associações médico-espíritas tem acontecido. Acho que aqui também, né? Tem acontecido encontros, inclusive para abordar as temáticas relativas a autismo, TDAH, microcefalia, fazendo a ponte com a espiritualidade e ciência. Então, as AMES tem feito um papel muito legal, muito importante. A gente tem visto. Então, vai chegando. Mas também cada um vai chegando no seu tempo, né? No seu tempo. Então, quando a gente colocou ali, os outros eu já falei, mas naquele azulzinho ali, eu dizia assim, não há período de férias nas atividades. Não tem, o centro não fecha. Não, o centro não fecha. Mas vocês não tiram férias, não? Sim, mas significa que vai fechar a casa? Todo mundo vai tirar férias da casa? Os espíritos tiram férias?
Os espíritos não tiram férias. Então, assim, todo mundo vai tirar férias coletivamente. Férias, eu não preciso de férias do trabalho espírita. Eu acho que eu já fiquei de férias muito tempo antes. Mas, óbvio, vai ter momentos que eu não vou por alguma outra atividade, ou um período que eu vá viajar, se organiza na casa e a casa não para. Não para. Então, a gente só fecha a casa lá uma vez por um dia no ano, que é a quarta-feira de cinzas, porque sai um bloco de carnaval no bairro. E fica intransitável, inseguro. Inseguro. Os outros dias a gente não fecha. Não fecha. Ah, mas tal trabalhador vai tirar férias, vai viajar. Tire férias, viaje, mas a casa continua. Essa é uma filosofia nossa lá. Da mesma forma, tem famílias que estão na terapêutica, na TEA, que tiram férias. Tem família que nesse período está de férias, e aí avisa, vou estar de férias, aí recebe a orientação, continue fazendo as atividades todo dia, na quinta-feira, que é o dia da fluidoterapia, faça a sua mentalização nesse trabalho, peça o amparo, os espíritos vão te atender se você estiver em outro planeta. Sintonize, que você vai receber assistência. Não é a distância física, né? Então, assim... vamos ver o que a gente tem. Esclarecer as famílias sobre qual a importância de estarmos aqui, o que é a reencarnação. Aqui, algumas daquelas questões que a gente falou do Livro dos Espíritos estão ali, ó. Questão 76, 77, 132, enfim, outras que versam exatamente sobre esses tópicos aqui acima. As primeiras histórias, aqui estão 5 histórias, nós estamos com 18 histórias. Qual é a orientação para essas histórias? Como aplicar? Em quanto tempo aplicar? 1 semana, no máximo 15 dias. Não é só uma leitura, é uma interpretação da história, é uma vivência ali da história. Por que 1 semana ou 15 dias? E aí você vai observando, para que não entre no automatismo que muitas vezes essas crianças entram. Então passa a não surtir. Então ele faz 1 semana a florzinha que queria ser feliz. Ela trabalha principalmente o olhar. A criança que não olha nos olhos. Mas tem a criança que já olha bastante nos olhos. Você vai trabalhar essa historinha 2 dias, 3 dias, passa para a seguinte. Se você passou 8 dias na primeira história, 8 dias na segunda, mas permanece uma questão relativa à história anterior, retorne àquela história, trabalhe aqueles pontos. Eu trouxe um trechinho da história para a gente ver aqui. Né? A borboleta que tinha Deus no coração, o patinho trabalha a amizade. A terceira trabalha o quê? A vontade de mudar, a autotransformação. O menino que queria ser feliz, eu vou ser feliz. É possível encontrar as músicas ou essas histórias na internet? Já foi disponibilizado? A gente estava trabalhando um blog para colocar essas histórias. Porque eu tenho filha, já estou interessada em ler. Mas não tem problema, elas. Porque a gente pode disponibilizar tudo, e aí, se vocês quiserem divulgar na página, enfim, como material desse trabalho, da oficina. Surte efeito, surte muito, surtiria mais e será melhor quando essas histórias estiverem ilustradas, porque as imagens para eles tem um grande fator de atração. E sabe o que é interessante? Que um espírito disse que eles registravam de forma bem diferente a imagem, e para eles algumas tinham movimento. E a gente, vamos lembrar parecia que eu estava agora no estudo da mediunidade, né? Mas vamos lembrar, formas de pensamento que André Luiz traz. Eu penso, eu aqui plasmo essa imagem, ela se plasma, ela vai ser vista. É mais ou menos como isso, essa imagem que ele vai vendo ali.
imagem até com o movimento, imagem com uma cor. E eles têm, né, Emerson, Ana tem mais propriedade que eu para falar desse aspecto. Eles veem muito diferente, eles ouvem muito diferente, tudo é muito mais exacerbado, é superlativo, né? Então veja um trechinho aqui dessa história. Eu vou ler aqui como é que a gente faria uma interpretação mais ou menos para essa criança. A florzinha que queria ser feliz. Lu era uma florzinha que gostava de ser chamada de florzinha feliz, porque ela acordava de manhã bem feliz, contente, e olhava para o sol e dizia com um belo sorriso: bom dia, Senhor Sol, bom dia, Senhor Sol, bom dia, tudo bem? Tudo bem? Bem? Ela ficava a balançar-se, olhando as outras flores, pois desejava com elas se confraternizar. Lu era linda, de uma classe nobre de rosas, de cor única e rara, pois era muito perfumada, tinha uma cor viva e não tinha espinhos. Era linda como a própria vida. Mas a sua família de rosas a recriminava, porque ela queria ser feliz, e eles diziam: Lu, não se misture com as demais rosas e flores comuns. Elas são inferiores a nós. Não se comunique com elas, não cumprimente o sol, nem o ar, nem o vento, nem as nuvens e nada que há neste planeta atrasado e incoerente. E aí segue a história. Você vai impregnando, dando vida, a criança vai se envolvendo de uma forma, vendo ali, vivenciando os personagens. Sabe aquela criança que eu relatei hoje de manhã? O PJ, que saiu do diagnóstico, saiu do espectro. Nessa historinha ele ficava só quieto. Quando chegava nesse momento, e mais adiante, tem uma flor nesse jardim, a flor ancião, que ela impunha a Lu não olhar para ninguém. Eu proíbo você de olhar. E num processo ali que a gente poderia dizer, num processo obsessivo, não é? Entre a flor ancião e a florzinha Lu, e Lu ficava com medo, Lu ficava muito assustada. E a mãe dizia que quando ela lia esse momento, esse trecho, a criança se recolhia toda assim, ficava assustada. Dias depois, ela foi para outra história, as semanas se passaram, até que teve um momento que ela voltou para essa história, e a mesma reação. Só que teve um dia que ela estava lendo essa história, quando chegou nessa hora que a flor ancião e vai impondo a Lu, sabe o que a criança fez? Não, de novo não. A mãe ficou assim parada. Ela reagiu, ela disse: eu não vou mais deixar você fazer isso comigo. Eu não permito mais que você me trate dessa maneira. Você não tem mais autoridade sobre mim, você não tem poder sobre mim. Ela disse, ficou tão emocionada, desde esse dia, ela disse, toda vez que ela ia ler a história, ele já não ficava mais naquela situação de medo, de pavor, porque ele disse: eu não tenho mais medo de você. Eu não temo mais você. Você não manda em mim. Eu vou olhar para o sol, eu vou olhar para a lua, eu vou olhar para o que eu quiser, porque eu vim para ser feliz. As histórias são emocionantes. Emocionantes. Essa aqui é um trechinho dela em inglês, né? Que a gente o projeto é a gente traduzir para o inglês e para o espanhol, inicialmente, para colocar à disposição de um número maior de pessoas. Essa família que iniciou o tratamento são duas, é uma criança e uma adolescente nos Estados Unidos, mas eles falam as duas línguas. Então ela recebeu o material em português, ela disse, não, eu posso trabalhar com o material em português. Qual foi a dificuldade que a gente teve para traduzir?
algumas expressões, né? Algumas expressões, por exemplo, da ecolalia, que muitas vezes a criança repete o final da palavra e a historinha repete o final da palavra. Então, como é que você vai trazer isso no inglês? Como é que você vai trazer determinadas expressões? Fica difícil, a gente teve uma dificuldadezinha para traduzir algumas dessas histórias. Mas, assim, são histórias encantadoras, encantadoras. Desafios, oportunidades e esperança. Aí eu fiz questão de trazer aí o dai de graça, o que de graça recebestes. É uma terapêutica que está ao alcance de todos. E esse é o nosso compromisso. É óbvio que quando os livros forem publicados, a gente vai pagar para publicar e esses livros vão estar à venda. Mas aquelas famílias que não tiverem como pagar, essas famílias vão receber os livros da mesma forma que a gente faz hoje. Quem não pode pagar, a gente dá. Porque a gente não está dando, a gente está investindo na humanidade. Não é? A gente está investindo num mundo melhor. A gente, nesse trabalho dos livros, a gente sempre faz. Aí traz escritores infantis para fazer a hora do conto. E a gente vê, às vezes, cenas que são de doer. Criança que fica ali chorando, pedindo ao pai para comprar um livro. Não, porque você já gastou com isso, já gastou. Isso não é um gasto. Isso é um investimento. E teve uma cena que eu fiquei, mas me doeu tanto, porque a criança queria aquele livro. A gente, óbvio, eu não vou interferir ali na educação, mas aí eu cheguei depois e presenteei. Aí o pai, não, eu disse, eu estou dando, ela quer. Livro é uma história para a vida. Quem lê um livro que lhe toca, vai ser menos um na fila da desobsessão, vai ser menos um buscando os CRAs da vida. O ideal era que não precisasse ter CRAs, ainda precisa, porque é da nossa condição nesse planeta de provas e expiações, mas o ideal era que não precisasse. Então, assim, desenvolvimento da fé, deixar claro para todos, a cada um segundo suas obras. Não é porque uma família conseguiu isso, a outra vai conseguir sem fazer aquele mesmo esforço, e cada relação é própria daquela dinâmica familiar, porque são indivíduos interagindo. Trabalhemos para colhermos melhores frutos. Determinação, perseverança, disciplina, e aí implantar até como abrir um hospital. Porque você está ali, o hospital já existe, a casa espírita, vamos dizer assim, mas é um outro departamento que se instala, é uma outra ala que se instala, e precisa ter equipe dedicada. Não pode ser, hoje eu vou, amanhã eu não vou, eu não estou com vontade, estou cansada. Está cansada, descansa quando voltar? Mais 5 eu ganhei, já estava acabando. Ele é mais bonzinho que você, né? Até esqueci o que eu ia falar, Diego. Esqueci mesmo. Vamos lá. Aquilo eu já tinha falado, não é necessário ser ou tornar-se espírita, entretanto é fundamental compreender que somos espíritos e quais as consequências dessa realidade. Há um mundo de irmãos nossos precisando de amparo e mãos amigas que se disponham a convidá-los a virem para a vida. É você pedir licença para ir ao local onde aquela pessoa com autismo se colocou, pedir licença, se ela permitir você entrar, e você convidá-la a sair desse mundo. É preciso amor, é o principal recurso. É o principal recurso, não adianta, vai ser um caminhão de água, um caminhão-pipa de água fluidificada, 300 passes, não vai adiantar. Não vai adiantar você fazer maquinalmente, não vai adiantar. São seres espirituais que construíram uma história juntos e essa história continua. Qual vai ser o fim dessa história?
Vai depender do rumo que deem, né? A essa construção. Eu acho que acabei. Com o agradeça servindo, né? Então, Senhor, eis-me aqui. Está aqui o nosso, está pequenininho, mas eu digo é autismo luz da verdade @gmail.com. Se alguém precisar de alguma coisa, a gente está à disposição, continua à disposição. Oi, querida. O microfone. Você falou a questão de o primeiro passo, quando se quiser implantar um trabalho desse, seria um grupo de estudo. Para esse grupo de estudo, quais seriam os livros que você indicaria para se iniciar um trabalho, um estudo a princípio, com essa perspectiva? Autismo, uma leitura espiritual. Desculpa, é porque eu estava com um copo, eu ia botar o copo aqui para eu falar e eu percebi que aí peguei o controle para falar com o controle. Autismo, uma leitura espiritual, de Hermínio Corrêa de Miranda. Esse livro estava esgotado, mas já voltou a ser editado novamente. A memória e o tempo, porque o autismo, a leitura espiritual, vocês vão ver que ele, em vários capítulos, ele vai se reportar no livro, a memória e o tempo, e o alquimia da mente, que são, os três são de Hermínio Corrêa de Miranda, eles fazem uma conexão nesse tema. Ali a gente entende melhor, inclusive ele trata do processo de reencarnação, como é que se dá, né? Essa ligação, uma ligação que não se faz completamente. Então, esses três. Nossos filhos são espíritos, é um livro legal das famílias também. Sim. Também de Hermínio Corrêa de Miranda, né? Hermínio trouxe uma grande contribuição a isso, Douglas, obrigada. Nossos filhos são espíritos. Óbvio que num estudo desse tem que ter o livro dos espíritos, tem que ter o evangelho. E a gente localizou no Diversidade dos Carismas, que também de Hermínio, algumas citações que eu trouxe hoje, extraí também de Diversidade dos Carismas, entendendo um pouco como é que se dá esse trabalho sobre a mente, e de que forma esse espírito registra, enfim. Mas esses são livros que a gente indica, mas o autismo, a leitura espiritual, é o único livro sobre o tema ainda, né, no meio espírita, e que Hermínio publicou, é um que não pode faltar. Dentro dessa terapêutica, você também disse que uma das sugestões que é da família é que naquele momento do sono, que ele adormece, fazia leitura. Também, que propostas de leitura seriam estas? Os textos e as histórias infantis, que são específicas, que trabalham as questões relacionadas ao autismo. E quando se trata de adolescentes, já na faixa de 14 anos, 15 anos. Que tem um desenvolvimento cognitivo bom, ou tem uma idade mental de infância. Dois não se comunicam. Porque tem isso, né? Você pode ter um dois não se comunicam. Um já, aliás, 3 não se comunicam e um se comunica já, né? Mas assim, de uma maneira com muitas limitações. Aí, então, nesse mas caso, qual é o grau de desenvolvimento cognitivo? Porque às vezes ele se comunica e essa comunicação é uma comunicação que está dentro dessa faixa etária ou não. Ou se de repente ele também não desenvolveu a oralidade, mas se percebe que... Não desenvolveu a oralidade. Mas percebe que assim... E um deles que já desenvolveu a oralidade, a gente vê que ele é um menino de grande potencial, sabe? Apesar de que ele tem limitações na questão da comunicação. Com esse adolescente que a gente mencionou, que nós percebemos que ele já avançou a um estágio em que essas histórias infantis, elas não mais são interessantes para ele, é preciso trabalhar textos e que ele consiga ali
refletir, discutir. E aí a família tem feito momentos de estudo em casa sobre o livro dos Espíritos, sobre o Evangelho, ou sobre algum livro que ele queira trazer para discutir. Porque ele precisa ser estimulado a essas trocas, a essas interações. Aqui, foi o que eu falei um pouquinho antes, nós percebemos que a gente precisa desenvolver um material que se volte para os jovens no espectro autista, né? Que estão no espectro autista. Principalmente esses jovens que já têm uma condição cognitiva boa, né? Que já passou daquela faixa infantil. Eu até acabei lembrando daquele filme O Olho de Lorenzo, que aí conta a história e tal, daqui a pouco ela percebe que ele já não mais, que percebe que as historinhas infantis ele já não mais estava satisfeito com aquilo ali, né? Então vai adaptando à medida da necessidade do indivíduo, né? da criança, do jovem. Bom, como tudo que é bom dura pouco, olha, se nós que somos lá no Rio Grande do Norte quisermos que vocês aqui, Paraíba, Pernambuco, achar todo organizado, deve esse trabalho para lá. olha, para assinar a passar para o Rio do Norte tem que pagar um pedágio aqui na Paraíba, mas isso a gente negocia, Não, então negocia lá em cima, amigo, porque na verdade, aqui embaixo não. Na verdade, assim, eu nem sabia que era aqui o primeiro local que ela estava, né, assim, divulgando, mas ficamos felizes, né, com esse pontapé inicial, porque isso é uma sequência de muitas coisas que vão acontecer, né? Na verdade, a espiritualidade ela vai trabalhando com a gente sem a gente perceber mesmo. Não é? Vai ligando com esse Sinara no momento em Recife, depois o Emerson é meu amigo de infância, né? que por acaso é pai de um autista, que é casado com a Ana Cláudia, que conhece Sinara, e disse: Sinara, eu vou para Paraíba, eu vou também. Enfim, então as coisas elas vão acontecendo, e isso na verdade significa que nós estamos dentro desse propósito, porque também a gente não estaria aqui, e o trabalho precisa realmente ser levado adiante, né? Então, certamente que nós vamos estar juntos nesse processo de capacitação para poder atender. O que a espiritualidade ela espera de nós é isso, é que a gente se una, a gente se capacite, que nós nos tornemos instrumentos mais capazes, não é? Úteis, para poder o trabalho ser feito. Eu não tenho dúvida de que a partir do momento que a gente começar esse trabalho, se a gente já está vendo muitos casos, eles vão se multiplicar, não é? Porque a demanda está sendo segurada por eles, porque não tem como a gente atender, não é? A gente vai aqui patinar se a gente não se capacitar. Mas a gente queria assim agradecer do fundo do coração a Sinara, né? Pela diga, amigo. 20. Ele é bom de negociação, né? Pessoal, eu estou maravilhado com tudo que nós vimos hoje aqui. A nossa querida irmã falou algo interessante para nós. Todo esse trabalho, ou qualquer trabalho, dentro da visão da doutrina espírita, tem que ter amor. Não é pouco amor, não. É muito amor. É doação total. Não podemos fazer um trabalho, que seja ele o menor trabalho dentro da casa espírita, que a gente não se doe totalmente. Eu estou vendo tudo isso aqui, meu trabalho é com juventude, graças a Deus eu ainda não entrei nessa área aí, que eu acho que tem que ter uma doação maior do autismo, né? Mas nós estamos tratando com a depressão do jovem. A depressão é algo agressivo na juventude. Tá certo? E tem que trabalhar com muito amor. Tudo isso que a gente está ouvindo, não só da nossa irmã, da parte da manhã, está vindo na nossa mente. Como vem ideias.
Uma das ideias é como trabalhar com o jovem depressivo e a família de jovens suicidas. Já imaginamos nós trabalharmos com a juventude dentro das famílias de jovens suicidas? Relatar isso, discutir isso e penetrar nesse íntimo. Então, um trabalho desse, como é o grande trabalho de um que eu admiro muito, que é Eurípides Barçanufo, com juventude, no século XIX, não pode ser feito sem amor e sem doação total. Não tem horário de dormir, não tem horário de alimentar-se, tem um horário de trabalhar, que nós temos que trabalhar, mas depois desse horário não tem mais. Essa é as poucas palavras que eu quero falar. Vamos nos doar mais. Nada no papel dá certo. Tudo tem que ser feito do coração. Na nossa área de juventude, se alguém trabalha com juventude aqui que eu não sei, né? Alguém trabalha com juventude? Ok. Na área de evangelização e tudo mais. Aproximem-se do jovem, olhem no olho do jovem. Tentem extrair do jovem algo que ele está clamando, ele precisa de atenção. E nós temos que nos sensibilizarmos com esses jovens. Então, a técnica única, em síntese de tudo que foi falado, que nós ouvimos, é love. Só love, só love. Obrigado. Paulo, deixa eu só trazer um conforto aqui nesse que o nosso amigo falou. Quem trabalha na prevenção ao suicídio, quem trabalha na prevenção às drogas, quem trabalha no apoio e tratamento de ideação ou de depressão, transtornos de ansiedade, fobia, está trabalhando preventivamente no autismo. Chico e Divaldo falaram, né? O suicídio ali na base, aí direto ou indireto. Então, nós que trabalhamos nesta prevenção, estamos trabalhando na prevenção ao autismo. É muito provável, gente, que o número de casos de autismo aumente muito, muito nos próximos anos. Muito, porque as criaturas não estão querendo viver nesse planeta. E nós ainda vamos ter muito trabalho. Uma vez eu estava pensando, olhando esse cenário assim do mundo, e eu disse, meu Deus, e eu pensando, que mundo difícil de se viver. O Espírito gritou no meu ouvido, evolua. Eu disse, eu entendi, vou trabalhar. Vou trabalhar, eu entendi, eu estou aqui porque eu preciso, mereço. Eu entendi o recado. Vou trabalhar, estou trabalhando muito pouco. Obrigada, viu, a todos pela atenção, pelo carinho. A gente está sendo só uma semente, mais nada. Mas todos vocês estão saindo também com essas sementes daqui, viu? Muito obrigada. Verdade. Obrigado, Sinada. Bom, a gente vai agora para o intervalo. Nós abrimos mão de 10 minutos do intervalo. Vamos comer um pouquinho lá na cantina, que é da Escola da Ponte, né? A gente está auxiliando um outro projeto muito bonito, né, de educação. Indo na cantina, as guloseimas estão assim deliciosas. E a gente, assim que acabar de mastigar, pode já vir, inclusive, mastigando. A última, vem para cá. Vem para cá para a gente poder então fazer o nosso encerramento e vamos ter a palestra. Oi? Daqui a 20 minutos.